Muito obrigado por esta introdução que fizeram. Eu agora cabe-me a mim pegar nisto tudo que foi falado aqui em termos dos certificados e do tipo de certificados que são utilizados e tentar explicar de que forma é que isto pode ser utilizado, de facto, nas empresas para desmaterializar diferentes processos que as empresas têm internamente. O regulamento IAIDAS nós somos um QTSP, já agora, para começar a minha apresentação, eu sou o diretor comercial da Digital Sign, meu nome é Miguel Cruz, e a ideia que eu trago aqui, não sei se isto está a funcionar ou não, mas acho que sim. Está, exatamente. É explicar a aplicabilidade dos serviços de confiança nos processos de transformação digital das organizações. Basicamente, nós temos aqui representadas várias empresas, bancos, etc., e cada qual tem a sua necessidade e tem o seu risco associado. E a Digital Sign, basicamente, é uma entidade que pretende ser isso. Ou seja, nós somos chamado um QTSP, somos um Trust Service Provider, e nós já estamos credenciados a nível do regulamento IAIDAS, que é um regulamento europeu. Quem nos supervisiona localmente é o Gabinete Nacional de Segurança, mas, de facto, nós cumprimos todas as regras, são europeias, baseadas neste tal regulamento IAIDAS, o primeiro, e que agora vai ter esta nova versão, que vai, de alguma forma, também revolucionar esta parte da identidade digital, mas já lá vamos. Mas, basicamente, a Digital Sign trabalha desde 2001, fomos a primeira entidade em Portugal a emitir certificados qualificados, e temos uma operação a decorrer aqui em Portugal, mas também uma grande operação a decorrer no Brasil, fazendo aqui este parênteses que, de facto, para quem conhece o mercado brasileiro, a nível de certificação digital estão bastante mais à frente do que a nível europeu. Mas este IAIDAS 2.0, de alguma forma, também já está a ser analisado pelos nossos colegas do Brasil, porque, de facto, começa a Europa a criar escola nesta área da certificação digital. Basicamente, a Digital Sign, neste momento, também faz parte de um grande grupo de QTSPs. Temos a Logalty, que é o maior QTSP espanhol, que faz parte do grupo da Digital Sign, o que nos posiciona entre Digital Sign e Logalty no mesmo grupo como o quarto maior QTSP a nível mundial. Portanto, é uma responsabilidade que nós temos e que tentamos, de alguma forma, trazer esta experiência acumulada, quer do mercado europeu, quer do mercado brasileiro, para os nossos clientes. E o que eu trago aqui, basicamente, é algo que eu quero tentar ser, já quem me conhece sabe que eu não sou muito formalismos e gosto de explicar as coisas da forma como elas são e que as pessoas e as empresas entendam como é que podem, de facto, pegar nesta área, o que é que podem fazer com os certificados de assinatura e o que é que elas conseguem fazer isto internamente na sua relação interna, mas também na sua relação externa com os seus clientes, com os seus fornecedores, etc. E nós, neste momento, se nós formos olhar para o papel, nós, quando temos um papel, temos várias questões que fazemos com ele, ou seja, nós temos o papel que é onde escrevemos, não é? No final desse papel, se tivermos que assinar, vamos assinar de forma manuscrita, depois, obviamente, vamos ter que guardar esse papel em algum lado, temos uma pasta de arquivo em que metemos lá o papel e depois arquivamos lá num armário. Este pode ter 75 mil euros ou não, geralmente são os livros que têm dinheiro, no caso das pastas, elas têm papel, de facto, lá dentro. E nós, quando passamos para o mundo digital, nós temos que garantir exatamente isto. Ou seja, temos que garantir 4 coisas, pelo menos, que é o que está aqui. Nós temos que garantir, temos que validar a identidade, nós temos que saber quem é que está a assinar aquele documento, eu tenho que ser capaz de validar que aquela pessoa é quem diz ser, ok? Depois disso, tenho que ser capaz de lhe dar uma caneta digital, o tal certificado que falaram aqui atrasado e bem, que é o certificado de assinatura que a pessoa vai poder utilizar para depois assinar digitalmente, mas depois também tem que cumprir 2 daquelas coisas que muitas vezes são esquecidas pelas empresas, mas que nós notamos que há algum tempo, há pouco tempo, esta parte já começa a haver um awareness maior das empresas sobre esta temática, que é a capacidade de verificar e validar uma assinatura digital e depois a capacidade de a preservar e arquivar. Quando nós temos este modelo, temos o modelo 360, em que fechamos o tal ciclo do papel, começa no papel e acaba na pasta de arquivo. Nós aqui temos o ciclo completo digital, em que temos um documento digital, temos uma assinatura digital e depois temos a capacidade de validar essa assinatura e também de a preservar ao longo do tempo. Isto é o que nós chamamos uma solução 360, que é isso que a Digital Sign tem vindo a promover junto das empresas. Ou seja, não basta só dotarmos alguém de uma caneta digital, de um certificado, temos que ser capazes de lhe dar soluções para a pessoa conseguir utilizar esse certificado e também para quem vai ter a responsabilidade de validar essa assinatura e de a preservar, também ter mecanismos e de software seguros que o permitam fazer. E vamos começar pela primeira parte, ou seja, por a parte da validação. A Digital Sign, aqui já falámos nos níveis de certificados, eu não me vou alongar muito mais sobre isto,
Mas, basicamente, nós temos um produto que chamamos o ID Check, que é um produto que foi, no final de 2023, certificado e auditado por um cabo externo e que nos permite, a partir deste momento, nós emitirmos um certificado qualificado baseado nesta aplicação que eu vos vou mostrar aqui num pequeno vídeo. Basicamente, o que é que acontece para a emissão, por exemplo, de um certificado de assinatura qualificado? Nós, quando temos um certificado qualificado, nós temos que fazer um processo de validação de identidade dito forte. E como é que isso é feito por um QTSP como nós, que somos nós que temos essa responsabilidade de o fazer? Das duas, uma. Ou a pessoa vai a um dos nossos operadores fisicamente, apresenta-se e prova-nos que aquela pessoa é quem diz ser, eu sou quem digo ser, está aqui as minhas informações, estou aqui à vossa frente e vou assinar, dê-me o certificado de assinatura. Muito bem. Mas o eIDAS também permite que esta validação seja feita à distância. E aqui há bem pouco tempo, a única forma que nós tínhamos de fazer a validação de identidade, e isto não é há bem pouco tempo, porque isto é como tudo, a evolução tem sido muito rápida e nós também estamos a tentar acompanhá-la, mas o que dizia o regulamento é que era possível fazermos a validação de identidade recorrendo a uma videoconferência que, para todos os efeitos, era equivalente à presença física da pessoa à frente do tal nosso operador. E nós montámos esse serviço e ainda estamos muito a funcionar com esse serviço em que nós fazemos uma pequena videoconferência com a pessoa, essa pessoa vai interagir com o nosso operador, vai ser feitas uma série de questões e no final nós vamos validar que aquela pessoa é quem diz ser, porque ela está a falar com o operador live de forma síncrona e nós sabemos quem é que temos à nossa frente. Mas a videoconferência tem um problema. Muitas vezes demora tempo, muitas vezes as pessoas não gostam de terem que estar naquela hora a fazer a videoconferência, muitas vezes a rede não é aquilo que nós pretendemos e muitas vezes a disponibilidade horária para fazer essa videoconferência não é aquilo que se pretende. E então nós criamos o ID Check. O ID Check basicamente é uma solução de auto-identificação, ok? Mas que cumpre todos os parâmetros legais que nos permitem a nós, QTSP, emitir um certificado qualificado de assinatura, mas aqui de uma forma muito mais simples, rápida e fácil. Basicamente, eu vou-vos passar um pequeno vídeo, porque eu falo muito, como já sabem, mas eu gosto que vocês vejam exatamente como é que a solução funciona. Isto é uma solução muito recente, nós estamos agora a promovê-la de forma oficial, porque, como eu disse, a auditoria foi apenas no final de 2023, mas agora sim nós vamos começar a entrar em produção com esta solução. E basicamente o ID Check é uma solução de auto-identificação, como eu disse, em que o cliente tem na mão o telemóvel, vai fazer o download de uma aplicação, o tal ID Check, e o que ele vai fazer é um processo tão simples como interagir com vocês vão ver ali no vídeo, parece que está a interagir com alguém físico, mas não, é um robô, é uma gravação que nós temos, não está fisicamente a interagir com ninguém, que vai fazer uma série de questões, vai-lhe pedir para tirar uma fotografia da frente e do verso do cartão de identificação ou do passaporte, ok? E depois também vai ter que fazer uma garantia de liveness, de que a pessoa está viva, através de um pequeno vídeo em que só vai dizer o seu nome, primeiro e último nome, para nós, do nosso lado, termos a certeza que aquela pessoa está viva e não estamos ali perante uma situação de fraude de identidade. Mas, basicamente, eu vou-vos mostrar um vídeo, é muito simples a forma como funciona esta solução de ID Check e que nós, neste momento, estamos a promovê-la e que poderá ser, e deverá ser, com certeza, o substituto natural dos processos baseados em videoconferência.
portanto, como viram, é uma solução bastante simples e intuitiva, em que, basicamente, o que acontece é que, depois deste processo de validação que nós espelhamos ali, e atenção que este processo de validação pode ser feito a qualquer hora, em qualquer local, desde que haja cobertura de internet e consigam fazer esta validação, podem fazê-lo e quando viram aquela pessoa do nosso lado a interagir, de facto aquela pessoa não está ao vivo ali. É uma representação, é um robô que nós lá criamos, em que também temos essa possibilidade. Já estamos a fazê-lo, por exemplo, com um cliente que vai utilizar este serviço para validar cidadãos da Polónia, em que nós vamos também ter a mesma pessoa, mas que vai estar a falar através da aplicação em polaco, em inglês, por aí afora. Portanto, é possível nós também adaptarmos esta solução para ela ser utilizada em outras geografias que não a portuguesa, obviamente também fruto de um caso de uso que eu vos vou mostrar daqui a algum tempo, que é da Comissão Europeia, que nos obriga, de alguma forma, a Digital Sign a ser capaz de validar todos os documentos de identificação que existem a nível europeu e não só. E, basicamente, um exemplo de aplicabilidade deste ID Check, e eu sei que temos aqui na audiência vários bancos, um dos exemplos é a parte do Know Your Customer, que todos os bancos obrigatoriamente terão que fazer. Há aqui algumas coisas que estão a ser ainda trabalhadas a nível deste Know Your Customer. Temos aqui o Ricardo do Montepio Crédito, que pode também falar um pouco sobre isso, mas basicamente o que acontece é que qualquer banco precisa, antes de deixar entrar um cliente pela sua porta adentro e abrir uma conta, precisa de fazer uma validação de identidade e precisa de conhecer aquele cliente. E basicamente esta solução permite fazer esse onboarding de forma simples, ok? Porque nós, com este onboarding, nós estamos a cumprir duas coisas, estamos a cumprir com as normas que existem do Banco de Portugal, mas também estamos a cumprir com as normas do regulamento IAIDAS, em que, para todos os efeitos, esta validação que nós fizemos nos permite emitirmos um certificado digital de assinatura qualificado. Portanto, a partir deste momento, este onboarding digital é conforme com a legislação nacional e europeia e pode, de alguma forma, substituir as soluções de videoconferência, como eu estou aí a identificar. Esta comprovação destes elementos identificativos, isto está claro neste artigo, no 25, número 4, a linha C, da Lei número 83/2017, de 18/8, em que basicamente ela diz exatamente isto, que se esta comprovação de identidade for feita pelo prestador qualificado de serviços, que é o caso da Digital Sign, ok, é aceito. Portanto, o que acontece aqui, está a acontecer é que eu sou um banco, eu preciso de fazer o Know Your Customer de um cliente. O que o banco vai fazer é dizer, olha, há aqui um QTSP, que é a Digital Sign, ou qualquer outro, que já está devidamente mandatada para o fazer e que nós vamos confiar no processo que eles vão fazer, ok? E basicamente essa responsabilidade de fazer a validação de identidade passa para a Digital Sign enquanto prestador de serviços de confiança. O que é que isto acontece? Basicamente o banco passa a responsabilidade para nós, nós validamos o cliente e devolvemos ao banco um cliente já validado e, se o banco assim entender, dotado de uma assinatura digital qualificada que ele pode usar para se relacionar internamente com o banco, com qualquer ato que o banco assim entenda. Basicamente, o que nós queremos dizer é que um dos exemplos de aplicabilidade deste ID Check é que permite a substituição da videoconferência por esta ferramenta automática, permitindo assim uma maior captação de novos clientes. Quem tem de bancos uma solução de videoconferência, nós temos essa solução a decorrer com alguns bancos, sabe que ela já é uma boa solução, mas de facto tem limitações e existe ainda uma taxa considerável de insucesso na conclusão dessas videoconferências. Com esta aplicação, isso fica comatado por completo, tendo em conta que ela é feita de forma automática, de qualquer lado, e é muito mais user-friendly do que fazer uma videoconferência acompanhada. Portanto, esta é a solução que nós temos para a primeira fase deste processo, que é a fase da validação de identidade. A partir deste momento, nós temos a identidade de alguém validado e, como eu disse, podemos lhe dar a tal caneta digital, que é o tal certificado digital de qualificado de assinatura. E para isso, agora, o que é que precisamos de fazer? Precisamos de lhe dar uma segunda ferramenta, ou seja, precisamos de lhe dar o papel digital, digamos assim, para conseguir utilizar aquele certificado. E para isso a Digital Sign tem a solução baseada no Signing Desk, que é uma solução basicamente que funciona de forma integrada ou de forma standalone, em que basicamente o que temos aqui é uma plataforma de assinaturas. Ou seja, nós podemos todos nesta sala ter a nossa assinatura digital qualificada, emitida pela Digital Sign, ou inclusivamente a própria chave móvel digital, que é uma assinatura qualificada para os devidos efeitos, e nós podemos começar a interagir todos e a assinar de forma qualificada os nossos documentos. E esta plataforma o que traz é exatamente isso. Traz esta simplicidade de utilização de qualquer tipo
de assinaturas digitais. Basicamente, o Signing Desk é, como eu disse, uma plataforma de assinaturas, é uma plataforma que permite a criação de fluxos de assinatura em que nós temos um documento para ser assinado por multi-pessoas, geramos, integramos com o Signing Desk ou não, e depois o Signing Desk vai fazer aquilo para que foi desenhado, que é recolher as assinaturas das pessoas que nós identificarmos. E aqui abre um espectro enorme de utilizações desta ferramenta. Nós podemos nos relacionar com clientes, podemos nos relacionar internamente, para aprovações internas, podemos nos relacionar com fornecedores, podemos nos relacionar e fazer soluções híbridas de assinatura. Não é obrigatório de todo que um processo de assinatura seja igual para todos, ou seja, eu posso ter 4 intervenientes no mesmo documento e posso ter 4 tipos de assinatura a serem utilizados. Aqui o que vai balizar é o risco. Mas para isso estamos aqui numa casa, como a Abreu Advogados, que faz isto quase uma base diária com os seus clientes, que é analisar qual é o risco. Qual é o risco que eu vou ter com este documento? Será que eu tenho que ter, será que é um risco muito elevado? Será que é um risco reduzido? E aqui o risco pode ser muita coisa. Quando estamos a falar da área financeira, o risco é o dinheiro. Se eu vou apresentar e se vou atribuir um crédito de um valor considerável a uma pessoa, tenho mais risco com aquele crédito que se atribuir um crédito com um valor inferior. Portanto, quem valoriza aqui é o risco, é o dinheiro que eu vou emprestar àquela pessoa. E as assinaturas digitais também vão, de alguma forma, ajudar a mitigar esse risco. Como já foi apresentado aqui inicialmente, as assinaturas têm diferentes validades, tem diferentes níveis de segurança, e a assinatura qualificada, de facto, faz prova plena, é aquela e única que equivale à assinatura manuscrita, mas há processos que acarretam menos riscos e que podem utilizar outro tipo de assinaturas, como foi apresentado e vem, nomeadamente assinaturas avançadas ou assinaturas simples. Isto é o que estávamos aqui a falar, que eu não vou estar há muito tempo, como eu disse, porque foi muito bem apresentado no orador que esteve antes de mim, da Abreu Advogados, e que apresentou muito bem esta parte e diferenciou o tipo de assinaturas, mas basicamente estes, de facto, são o tipo de assinaturas que existem. Assinaturas simples, avançadas e qualificadas. Como eu disse no início da apresentação, o que diferencia cada uma delas é o processo de validação de identidade ser mais ou menos forte, sendo que, como eu disse, uma assinatura qualificada exige um daqueles processos físicos ou através agora da EPA-ID-Check. Um processo de assinatura avançada é um processo mais simples de validação. Agora, uma coisa é certa. A partir do momento em que este processo de validação de identidade é concluído com sucesso, o ato de assinatura é rigorosamente o mesmo. Aqui não há diferenciação de dificuldade entre utilizar uma assinatura simples, uma assinatura avançada ou uma assinatura qualificada. O ato da assinatura é rigorosamente igual para todos. Nós temos duas modalidades, pode ser através de um SMS OTP enviado para o telemóvel dessa pessoa, como pode ser através de um autenticador, como nós também disponibilizamos. Existem outros autenticadores, como o Google Authenticator, etc., que nós podemos associar ao certificado para nos gerar esse tal segundo fator de autenticação, esse autenticador que é utilizado para nós colocarmos aquela assinatura no documento. Isto é que eu queria que ficasse claro e desmistificado, porque nós entendemos que muitas vezes há a interpretação de que uma assinatura qualificada é um bicho-papão, que é muito difícil utilizar uma assinatura digital qualificada. Não é de todo. O que é mais difícil é obtê-la. Mas temos uma particularidade. Nós, enquanto cidadão português, temos todos direito à nossa chave móvel digital. A nossa chave móvel digital é uma assinatura qualificada cloud, tal e qual como os certificados que nós emitimos para os nossos clientes. A validade é a mesma, equivale à assinatura manuscrita, ok? E essa é que é a parte complexa, é nós termos a assinatura na nossa mão, porque depois o processo de assinatura, utilizando ferramentas como o Signing Desk, é rigorosamente igual para qualquer tipo de assinaturas. Ou seja, basicamente estamos a falar de eu dizer que quero assinar, recebo ou gero um OTP, coloco no iframe que me aparece no campo específico para assinar e o documento fica assinado perante o certificado que vocês invocaram. Este quadro pretende resumir um bocadinho esta análise do tal risco que eu falei das assinaturas eletrónicas. Eu não sou advogado e não vou estar aqui a falar sobre estas questões que têm um detalhe muito legal em cima, não gosto de meter na seara alheia, mas basicamente temos aqui um quadro que tenta de alguma forma resumir o risco das assinaturas eletrónicas. E temos aqui, por exemplo, utilizando uma assinatura qualificada, o risco é muito baixo. Porquê? Porque estamos a falar de que a assinatura digital qualificada tem 3 presunções que a fazem valer mais do que todas e que já foi falado aqui de forma sucinta, mas eu queria reforçar, que é uma assinatura qualificada garante a autenticação do assinante,
garante a integridade da informação e, por última instância, garante o não repúdio. Uma assinatura qualificada, a grande vantagem que traz ao processo é que, se eu assinar um documento com a minha assinatura qualificada e depois o repudiar por algum motivo, porque não quero pagar o crédito ali a Montepio, porque não gosto das taxas de juros que subiram, eu vou repudiar a assinatura, mas se eu assinei o contrato com o Montepio através de uma assinatura qualificada, vou ter que ser eu a provar que não fiz aquela assinatura. Enquanto se eu tiver esse mesmo pedido de crédito com o Montepio e assinar de forma manuscrita, ok? E se eu não quiser pagar e repudiar aquela assinatura, vai ter que ser o Montepio a provar que eu fiz aquela assinatura. Vai ter que mandar a minha assinatura manuscrita para a PJ, para fazer uma perícia, para provarem que fui eu que fiz aquela assinatura. Ou seja, estamos aqui a falar de que, se de facto utilizarmos uma assinatura qualificada, o risco baixa drasticamente. Portanto, este é o que eu queria também fazer, esta análise de risco, não vou estar aqui em detalhe, mas basicamente, obviamente, temos aqui a linha de segurança. Estamos a falar de uma assinatura com uma validade destas. O processo de validação é superior, assim como o custo também é ligeiramente superior, apesar da Digital Sign ter feito já um esforço grande para conseguir que o certificado qualificado cada vez mais seja, não digo gratuito, mas que caminhe para ser algo que toda a gente tem que ter. O que vai ser cobrado, de facto, é a utilização desse certificado de assinatura. É assim que nós vemos o futuro e é para aí que a Digital Sign está a tentar caminhar. Só queria dar aqui alguns casos de uso, muito rápidos, da Una Seguros, além daqueles que vamos falar mais daqui a bocadinho, mas a Una Seguros é uma empresa que nasceu há pouco tempo, já há algum tempo, mas que nasceu não deixa de ser há pouco tempo, e que basicamente quis entrar no mercado de forma completamente online. E para isso o que fez foi que utilizou os nossos serviços do Signing Desk. E o que é que ela fez? Basicamente integrou os nossos serviços dentro do core da Una Seguros, e o que acontece é que vocês vão a qualquer lugar, querem fazer o seguro, ok, os vossos dados estão conforme, a Una vai utilizar a nossa ferramenta de assinaturas para fazer circular o documento e recolher a assinatura do cliente, e estamos a falar de assinatura simples, lá está, o risco de um seguro é tão simples como isto, vocês pagam, têm seguro, deixaram de pagar, deixam de ter seguro. Portanto, o risco aqui é um pouco, quando estamos a falar deste tipo de seguros, obviamente um seguro de vida, estamos a falar de coisas completamente distintas. Mas, basicamente, o risco aqui era reduzido e eles quiseram um processo simples. E utilizam isto baseado em assinaturas simplificadas. E aqui vou-vos dar um caso de uso, está aqui o Nuno Góes, que não me deixa mentir, da EDP, que é aquele que nós consideramos que foi a empresa que olhou para isto, de facto, que foi a EDP, e que definiu vários patamares de integração das assinaturas e dos fluxos de recolha de assinaturas dos seus clientes, que podem, como vocês sabem, vir de diferentes origens. A EDP recebe contactos através de canais digitais, como também tem clientes que entram na mesma por a porta da loja física. E o que é que acontece? A EDP começou por uma parte. Qual era a parte em que a EDP tinha mais dificuldades? Era naquela parte em que tinham que recolher assinaturas dos administradores. Eram alguns, representavam diferentes empresas e havia uma dificuldade grande para recolher 13 assinaturas dos administradores. Demorava-se, por o que nos disseram, cerca de 3, 4 meses. Okay? Isso não era inviável. Portanto, o que eles quiseram na primeira instância foi criar uma ferramenta de assinaturas, o Signing Desk, e dotar cada um desses administradores do seu certificado de assinatura qualificado. A partir daí, o que demorava 3, 4 meses passou a demorar 2 ou 3 dias, o que foi uma vantagem competitiva para a EDP e que, a partir desse momento, os próprios administradores foram os principais defensores da utilização de assinaturas digitais dos restantes processos que a EDP tem. E a EDP tem vários processos, tem processos B2B, Business to Business, Business to Consumer, e todos eles foram desmaterializados. E eles utilizaram aquela que é o maior argumento do Signing Desk, que é a capacidade que tem de utilizar qualquer tipo de assinaturas. E o que é que eles fizeram? Estamos a falar de um processo com um risco reduzido da alteração de um contrato de fornecimento de energia, vão emitir um certificado avançado, ou seja, utilizam um processo de validação menos forte, digamos assim, e emitem um certificado àquela pessoa, ela assina e o processo conclui. Há um processo de risco maior que é com produtores de energia, a SU Eletricidade, faz contratos com fornecedores de energia. E aí não querem correr riscos. Então o que é que eles fazem? Geram na mesma esse documento, tem para ser assinado esse contrato, enviam para esse produtor, mas dizem, não, tens que assinar com uma assinatura digital qualificada. Tens a tua chave móvel digital, muito bem, utiliza. Não tens a tua chave móvel digital. Faz aqui este processo com a Digital Sign, faz o download desta aplicação, fazes o pedido do certificado e o certificado é-te emitido e a partir desse momento és devolvido à plataforma, assinas o documento e o documento é devolvido à EDP. E por última instância, estamos a falar também da utilização de uma assinatura grafométrica. Obviamente que nós temos uma loja física, como também temos algumas agências bancárias que o fazem. Se temos a pessoa à frente de alguém
da minha empresa, não lhe vou mandar um e-mail, não lhe vou mandar um SMS. A pessoa está ali, o que é que eu vou fazer? Vou-lhe mostrar um equipamento biométrico, um tablet, um signature pad, em que basicamente a pessoa vai lá, faz o que tem a fazer, no final, em vez de ser dado o papel para assinar, é-lhe dado um equipamento biométrico e a pessoa assina e aquele documento continua e mantém-se digital. Portanto, isto é o que a EDP fez com o Signing Desk, em que desmaterializou por completo quase todos os seus processos internos e externos, utilizando as assinaturas mediante o risco que cada um desses processos acarretava. Este é um caso de uso também de certificados qualificados, que é o da Comissão Europeia. Aqui a Digital Sign, basicamente, o que fez com a Comissão Europeia foi criarmos uma plataforma de assinaturas em que vocês vão ver a Ioana a falar daqui a pouco sobre elas, que é a YouSign. A YouSign é baseada na tecnologia do Signing Desk, mas basicamente esta plataforma, tendo em conta que é uma plataforma da Comissão Europeia, tem um nome deles, que é YouSign, basicamente. E o que acontece é que o que nós fizemos Digital Sign foi que ajudámos a equipa da Comissão Europeia a desenvolver esta plataforma de assinaturas e depois atribuímos um certificado digital qualificado de membro a cada um dos funcionários da Comissão Europeia que teriam que interagir nesta plataforma da YouSign. Basicamente, nós emitimos mais de 4.800 certificados qualificados até esta data, 4.800 certificados aos colaboradores da Comissão Europeia que eles utilizam nesta plataforma para assinar documentos internos. Isto aqui é só um marco que é interessante também ressalvar, que é da YouSign, em que basicamente já foi aqui há algum tempo, mas não deixa de ser curioso que a Comissão Europeia, o primeiro contrato assinado entre a Comissão Europeia e o Banco Mundial foi através de um certificado qualificado emitido pela Digital Sign e ficou aqui registado pela própria Comissão Europeia, que não se esqueçam, é ela que nos regula, é ela que fala e que teve a alterar este IAIDAS e que vai agora, e hoje, precisamente hoje, está em debate este IAIDAS 2 e basicamente a própria Comissão Europeia quis também dar o exemplo e ter todos os seus funcionários dotados de um certificado qualificado e aqui também vem o tal peso da nossa solução de validação de identidade, em que nós, como vocês sabem, a Comissão Europeia tem pessoas de diferentes geografias e nós temos a capacidade de validar a identidade de cada uma dessas pessoas, venham elas de que geografia vieram. A nível do Signing Desk, só para concluir esta fase, nós temos uma possibilidade de integração, como eu disse, ele pode ser utilizado em standalone ou também pode ser usado de forma integrada, mas aqui a integração pode ser feita com maior detalhe ainda. E esta integração pode ser feita através do que nós chamamos do Tight Integration. O que é o Tight Integration? Basicamente, é uma integração em que o Signing Desk não é invocado de forma direta, ou seja, o Signing Desk, nós temos uma plataforma que gera o contrato e depois esta plataforma chama o Signing Desk e o Signing Desk faz a recolha da assinaturas. Quando falamos do Tight Integration, estamos a falar que a própria aplicação do cliente nativa, de que gera os contratos, tem o Signing Desk integrado por trás e o cliente, em momento algum, sai daquele ambiente do cliente. Portanto, é aquele ambiente, aquele software que ele está habituado, não tem necessidade de andar a saltar de um para outro. E aqui só vos queria dar este exemplo desta Tight Integration que nós estamos agora a avançar para o mercado e temos cada vez mais clientes a pedirem-nos, que é, basicamente, o que eles querem é que o cliente entre na sua plataforma, autentique-se na sua plataforma e, a partir daí, tem que assinar alguma coisa, sim senhora, usa o Signing Desk, mas não sai daquele ambiente para ir para o Signing Desk. E aqui está um exemplo como é que isso funciona com um dos nossos clientes.
Portanto, isto era um exemplo de uma integração que foi feita em que vocês repararam, em momento algum, o cliente saiu do ambiente daquela empresa da PT Domotics e que basicamente só interagiu com eles, mas o Signing Desk era invocado sempre que havia um processo de assinatura. E agora vamos para a terceira fase. Eu sei que já estou, como eu disse, eu falo um bocadinho, mas é muito mais, estas duas abordagens que falta fazer são muito rápidas, que nomeadamente esta abordagem de eu tenho uma assinatura digital qualificada, eu tenho uma assinatura digital e como é que eu sou capaz de validar que esta é uma assinatura qualificada. Eu tenho um exemplo claro que vos quero dar, que é da Digital Sign em si do nosso administrador. Basicamente, nós relacionávamos com um banco, não vou fazer referência, que eu acho que ele até está aqui representado, mas esse banco, nós relacionávamos normalmente com uma agência em que o nosso administrador, sempre queria fazer uma transferência, falha ou fazia através da sua assinatura digital. No entanto, ele disse, eu sou um QTSP, tenho uma assinatura qualificada, tenho equivalência legal para uma assinatura manuscrita, vou começar a usar. E usou. E o que é que acontecia? O banco em questão não questionou, porque não o podia fazer, dizer que não aceitava. O que nós notámos é que, em vez de demorar 1 hora, começava a demorar 2 ou 3 dias. E nós achámos estranho. Nós estávamos a falar de uma atravessação de processos, aceleração de processos, não batia certo uma coisa com a outra. O que é que aconteceu, e que nós percebemos, foi que essa agência pegava nesse documento assinado de forma digital, qualificada pelo nosso administrador, mandava aqui para Lisboa, para o Departamento de Informática, para alguém entrar dentro do documento, ir ver os detalhes do certificado, ver se era qualificado, confirmar a Trusted List, verificar se a empresa estava na Trusted List, verificar se era válido, fazer um relatório em Word, anexar ao documento, mandar para a agência dizer, sim senhora, posso transferir 10 euros. Era isto que acontecia, de facto, ok? E aqui há uma questão que ainda se levanta muitas vezes. Muitas vezes há clientes que nos dizem, eu não quero saber como é que o cliente assina, eu não lhe quero dar uma solução. Ele assina o documento e manda para mim por e-mail e eu verifico e eu depois dou o seguimento do meu lado. Mas a pergunta que eu faço é, como é que vocês sabem que o documento que tem à vossa frente assinado digitalmente está assinado de forma qualificada? Essa é que é a grande questão. E para isso, esta solução tenha pensado uma solução que nós chamamos DS Verify, em que basicamente é um serviço de validação de assinaturas qualificadas. O que é que este serviço faz? Basicamente, vai validar e perceber se a assinatura aposta num determinado documento é ou não uma assinatura qualificada, de forma automática, drag and drop, ok? É que vocês conseguem utilizar isto de forma standalone, ou também conseguem de forma integrada. E vou falar aqui de um exemplo daqui do Banco Inter, que fez isto de forma muito mais elaborada e foi pioneiro nesta questão de validar as assinaturas que tinha à sua frente, precisamente para, em vez do processo demorar mais tempo, ser um processo muito mais rápido e muito mais seguro. E basicamente é um serviço que é certificado por o tal IAIDAS que nos trouxe aqui hoje, em que a Digital Sign neste momento está acreditada para fazer este tipo de serviço, em que basicamente o que acontece é exatamente isto e é isto que ele faz. Há um documento que vem assinado de onde vier, de que assinatura vier, chave móvel digital, um certificado da InfoCert, um certificado de outro QTSP europeu, ou um certificado da Digital Sign, e basicamente a nossa ferramenta vai lhe dizer exatamente isso. Vai-lhe elaborar um report em que lhe vai dizer é uma assinatura qualificada, foi assinado nesta data, tem um timestamp ou não tem um timestamp, o formato da assinatura e vai dizer Total Passed é uma Qualified Electronic Signature. Nós temos clientes, temos bancos que muitas vezes recebem documentos assinados por uma plataforma americana que é a DocuSign, em que basicamente ela simula que é uma assinatura qualificada, mas que de facto não é. Porque estamos a falar de uma empresa que nasceu na América e está habituada a regras que não são as regras do IAIDAS. E, basicamente, o tipo de assinatura que, às vezes, aparenta ser qualificada, pode, de facto, não ser qualificada. Okay? E nós, enquanto QTSP, temos que defender isto e temos que dotar os nossos clientes de uma ferramenta eficaz e credenciada para o efeito. E, para isso, nós temos este DS Verify, que faz exatamente esse processo de validação das assinaturas. Depois, o relatório pode ser explorado, pode ser gerado, pode ser arquivado e podem fazer o que entenderem com ele. E aqui dou o tal exemplo do Banco Inter, que olhou para isto e que, neste momento, está a utilizar. Ou seja, basicamente, tinham esta dificuldade, tinham vários documentos assinados de forma eletrónica e queriam saber e queriam ter a certeza que aquele documento estava a ser assinado de forma qualificada. E basicamente o que fizeram foi um processo em que esses documentos passam por uma aplicação, que é o DS Verify, é dado um report ao agente que está a tratar desse movimento, desse documento assinado pelo cliente, se der um OK, ou seja, a assinatura qualificada, o processo flui e aquele report é arquivado e custodiado do nosso lado
para num dia mais tarde, se for preciso, ir buscar o report e provar que aquela assinatura daquele dia era qualificada. Se não for, dá um não ok e o agente sabe na hora que aquele processo tem que terminar por ali. Basicamente isto é um caso de uso que foi pioneiro aqui em Portugal através do Banco Inter e que nós também quisemos trazer aqui, porque de facto já está a ser utilizado e é uma forma que eles têm de terem a certeza do que têm à frente deles assinado e também facilitar e acelerar o processo e o movimento. Portanto, isto é a terceira fase da tal solução 360, que é a capacidade de validar. E agora vamos chegar à última, que é, nós validamos isto tudo, nós temos um report, temos uma assinatura qualificada, temos tudo isto. E agora? Nós temos que guardar. Como eu falei no início, quando for papel, temos aquela pasta de arquivo e que nós sabemos onde ela está e sempre que precisarmos vamos lá buscar e consultamos o processo. Quando estamos a falar de assinaturas digitais, por exemplo, qualificadas, nós temos que ter outros cuidados. E esta preservação, este arquivo, tem que ser feito de uma forma completamente distinta. Quando estamos a falar de uma assinatura digital qualificada, ela é emitida por um QTSP, tem uma validade. Okay? Mas nós temos que garantir que esse documento fica válido e fica preservado durante 7, 10, 20, 40 anos, dependendo do tipo de área de negócio, do tipo de negócio, do tipo de risco que esse documento acarreta e tem que ser preservado. E basicamente nós também oferecemos essa solução que é o DS Archive and Preserve, em que basicamente nós o que fazemos é que garantimos que aquela assinatura eletrónica que foi aposta naquele documento é válida naquela hora, mas daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos é possível ir a esse documento e continuar a validar que aquela assinatura se mantém, que o documento se mantém assinado. Isto é o que nós chamamos o serviço de assinatura de validação e preservação e custódia, sendo que aqui a custódia pode ser do nosso lado, mas também pode ser do lado do cliente, desde que se garantam aqui mecanismos em que seja chamado o nosso serviço, porque só nós é que podemos fazer este serviço qualificado de preservação. Ou seja, basicamente o que nós fazemos é isto que está aqui espelhado, ou seja, cumprimos com o que está, mais uma vez, estipulado no regulamento de IAIDAS, para garantir que aqueles documentos, aquelas assinaturas, possam ser validadas ao longo do tempo, e não estou a falar só de assinaturas eletrónicas, como falou e bem, também existe o selo eletrónico, o tal selo branco, o tal carimbo, que também é possível de ser preservado ao longo do tempo. E para isso nós temos esta solução em que segue paradigmas a nível de implementação, através do TripleD, e que oferecem uma API que vocês podem utilizar internamente para integrar e para chamar este serviço sempre que for necessário garantir que esse documento se preserve ao longo do tempo. Querem preservar durante 5 anos, ao fim de 5 anos o documento é eliminado, se ao fim de 5 anos quiserem preservar por mais 5 anos, chamam os nossos serviços e nós continuamos a preservar aquele documento, aquela assinatura por aí afora. Portanto, isto era o que eu vos queria trazer, ok? Eu passei 8 minutos dos 30 que tinha. Quero-lhes agradecer a paciência que tiveram, mas de facto o que eu vos queria aqui trazer era exatamente isto. Soluções 360 graus. Nós não podemos olhar para a desmaterialização de processos através de assinaturas como algo estanque e baseado apenas na utilização de um certificado. Nós temos que garantir todo o ciclo de vida daquele documento digital. Também foi aqui referido, e bem, que isto é daquelas questões que muitas vezes são levantadas e que nós temos que sempre esclarecer, que é um documento que é digital e está assinado digitalmente tem que nascer e morrer digital. Nós não podemos imprimir um documento digital, assim como se pegarmos um documento assinado de forma manuscrita e fizermos um upload, um scan, não podemos, nesse scan, validar quem é que fez aquela assinatura. Portanto, o que eu queria aqui deixar claro era esta questão. Não chega, começamos a desmaterialização apenas por um certificado, temos que garantir que temos capacidade de validar, temos a capacidade de assinar, a capacidade de validar e de preservar. E só assim é que conseguem ter, de facto, internamente uma solução 360 graus e que seja, de facto, válida e que garanta a validade dos vossos documentos.